Olá, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Meu Quadrado, aqui onde você encontra revisão do conteúdo de história do oitavo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E hoje nós estamos aqui para fazermos a revisão do segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. E no primeiro ano do ensino médio nós falamos sobre Roma. Nós começamos falando lá sobre a origem de Roma, sobre Rômulo e Remo, sobre a loba que os teria amamentado. Falamos sobre se isso é mito ou é realidade, falamos sobre a origem mitológica e aquilo que nós temos realmente como história da origem do Império Romano e, enfim, chegamos à República Romana, né? Saímos lá da monarquia romana, chegamos na República Romana e chegamos finalmente ao Império Romano. E esse Império Romano vai se tornar enorme, vai conquistar o mundo da época e vai dominar a maior parte do mundo da época. Como foi que esse Império Romano chegou e conseguiu ser tão grande assim e tão poderoso assim? Primeiro, porque eles usavam algumas estratégias bastante interessantes e diferentes dos outros impérios que tinham existido antes deles. Uma coisa, eles concediam cidadania à elite local, ou seja, eles afagavam, eles agradavam os poderosos do local onde eles estavam conquistando. Eles não chegavam chutando a porta e matando todo mundo. É claro que se o cara não concordasse, nós estamos aqui para dominar vocês. Vocês aceitam ser dominados? Sim, aceitamos. Então beleza, nós temos algumas coisinhas para agradar vocês. Se eles chegassem e os caras disserem, não, nós não queremos ser dominados, tudo bem, então vocês vão morrer e quem sobrar vai ser nosso escravo. Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Mas se o cara concordasse, o cara ficasse bonitinho lá e aceitasse ser dominado pelos romanos, o que ia acontecer? Ele ia se tornar um cidadão romano, a elite ao menos, né? O pobre ia se lascar, mas os caras que estavam no poder, esses talvez se dessem bem. Então, os romanos incorporavam elites locais, concedendo direitos de cidadania para eles, ou seja, os caras iam se tornar cidadãos romanos e, como cidadão romano, eles tinham alguns privilégios. Flexibilidade religiosa. Isso era uma característica muito importante dos romanos. Quando os romanos dominavam um povo, eles não impunham a sua religião, ou seja, eles não chegavam lá quebrando tudo e dizendo, não, a partir de agora esquece o Deus de vocês, nós temos aqui o nosso panteão de deuses romanos e vocês são obrigados a adorar Júpiter e Netuno e essa galera toda aqui. Não, eles diziam, olha, o negócio é o seguinte, vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, não tem problema nenhum, a gente só quer os impostos, a grana, o dinheiro e vocês podem continuar com a religião de vocês. Só tem alguns pequenos detalhes que a gente vai ajustar, mas nada muito relevante. Por exemplo, se você for lá para o Novo Testamento, na Bíblia, você vai ver a história de Jesus. E quando você olhar para a história de Jesus, você vai perceber que o Império Romano dominava a Judéia naquela época. Os judeus eram dominados pelo Império Romano, mas eles tinham a sua religião normalmente. Isso você pode perceber ali durante a história de Jesus sendo contada na Bíblia. Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, o sumo sacerdote, que era a autoridade principal dos judeus naquela época, era nomeado pelos romanos. Ou seja, a religião é tua, mas o controle é meu. Um outro detalhe interessante. As roupas do sumo sacerdote, que eram extremamente importantes para o povo judeu, elas deveriam ser guardadas no templo, mas durante a dominação romana, essas roupas ficavam guardadas na fortaleza Antônia, que era uma fortaleza romana que ficava anexa ao templo de Jerusalém. Isso era uma forma também dos romanos dizerem, olha, vocês têm a religião de vocês, mas quem manda somos nós, nunca esqueçam disso, ok? E o terceiro ponto que é importante para nós também é a unificação jurídica. A mesma lei que regia Roma era a lei que regia todos os lugares do Império. O mais longínquo domínio romano tinha a mesma lei, ou seja, o mesmo sistema jurídico que Roma. Isso foi muito importante para que Roma se fortalecesse, ok? Acontece que, mesmo sendo tão forte, Roma vai cair. Né? E a queda de Roma vai acontecer no século V depois de Cristo. Então, o Império Romano, outrora tão poderoso, enfrenta uma série de desafios no século V depois de Cristo, que culminará na sua queda, ok? A queda do Império Romano vai acontecer no século V. Por quê? Por causa das famosas invasões bárbaras. Essas invasões bárbaras vão ser feitas principalmente pelos visigodos, vândalos e ostrogodos, que vão invadir o Império Romano, vão começar a corroer as fronteiras do Império até que chegam a Roma, quando os Érulos, então, dominam Roma e derrubam o imperador definitivamente. E isso vai gerar, então, a queda do Império Romano Ocidental, ficando apenas o Império Romano Oriental, cuja capital será Constantinopla. Vamos adiante, então.
depois das invasões bárbaras, vamos falar da cidadania romana. Nós gastamos um bom tempo do nosso bimestre falando sobre a cidadania romana. Por quê? Porque ela é muito importante para o nosso conceito de cidadania hoje. A cidadania romana, ou seja, o cidadão romano, ele tinha alguns direitos. Por exemplo, ele tinha direitos políticos, tinha direitos econômicos e direitos militares. Lembram-se que a gente falou em sala de aula, inclusive, sobre o fato de que um romano, quando encontrava um judeu, tinha o direito de fazer esse judeu carregar a carga que o romano estivesse carregando. Se o romano estava lá andando pelas ruas de Jerusalém com um saco de trigo de 50 quilos nas costas e encontrasse um judeu, ele podia olhar para o judeu e dizer, beleza, agora você vai carregar isso aqui para mim por 1 milha. E o judeu, como sendo um escravo, né, um servo romano, de Roma, né, do Império Romano, ele era obrigado a carregar isso por 1 milha. Okay? Era uma das regalias, dos privilégios que um cidadão romano tinha. Obrigações. Um cidadão romano tinha algumas obrigações também. Ele participava das assembleias, ele era obrigado a participar das assembleias, pagava seus impostos e servia ao exército romano. Para algumas classes sociais, participar do exército romano era uma boa forma de ascensão social, talvez até a única. Porque ao se aposentar, você ganhava ali um pedaço de terra, então você tinha uma boa aposentadoria. O problema é que para chegar na aposentadoria você precisava sobreviver às guerras, o que não era lá tão fácil assim. Mas enfim, era uma alternativa. E o exercício da cidadania estava ligado à participação ativa na vida pública de Roma. Muito bem? Vamos em frente. Obras públicas romanas. Esse é um tema bastante importante para a gente ressaltar. Aquedutos, estradas e anfiteatros. As estradas, as vias de transporte e comunicação construídas pelos romanos. Tem um ditado que diz, todas as estradas, todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque Roma cuidava muito bem das suas estradas, era a forma de ir e vir. Quanto mais rápido você chegasse ao ponto mais extremo do Império Romano, melhor era o controle, a dominação, o comando que Roma tinha sobre essas fronteiras. Então, as estradas eram muito bem feitas e muito bem cuidadas pelos romanos, para que o dinheiro fosse e voltasse, para que os recursos chegassem a Roma o mais rápido possível, para que as tropas chegassem aos pontos de guerra, de conflito o mais rápido possível. Então, as estradas eram muito bem cuidadas pelos romanos. Os anfiteatros, locais para espetáculos e entretenimento, como os combates de gladiadores. Quem não conhece o Coliseu Romano? Era um local para os combates entre os gladiadores. A política do pão e circo era muito importante e os anfiteatros eram determinantes disso. Quem não lembra? O que é a política do pão e circo? Um povo bem alimentado e com diversão não vai lembrar que é pobre. Basicamente, era isso que acontecia. E os aquedutos, estruturas que transportavam água por gravidade para as cidades, né? Inclusive, nós temos aí os Arcos da Lapa, ponto turístico do Rio de Janeiro, que nada mais é do que uma cópia, né? Inspirado nos aquedutos romanos. Então, os aquedutos eram nada mais é do que grandes estruturas, grandes construções que tinham como objetivo transportar água, né? Usava a lei da gravidade. Morro abaixo, ninguém segura a água, né? Era o que os romanos pensavam e aproveitavam disso com os aquedutos. Cristianismo no Império Romano. Bom, o cristianismo no Império Romano, a gente pode dizer que passa por 3 fases bem distintas e bem interessantes. Primeira fase, cristãos eram perseguidos no início do Império Romano. Logo após a morte de Jesus, os cristãos, como começaram a ser chamados os seguidores de Jesus, passaram a ser perseguidos pelo Império. O Império matava os cristãos, jogava os cristãos nas arenas, no Coliseu, nos anfiteatros, para que eles fossem devorados por feras, ou para serem mortos, ou para serem torturados. Nero, imperador romano, chegou a usar cristãos como lâmpadas. Botava um cristão numa estaca e tacava fogo naquela estaca para iluminar Roma à noite. Então a perseguição foi terrível. O problema é que chegou a surgir até um ditado que dizia que o sangue dos cristãos era como fertilizante, porque onde caía o sangue do cristão, brotava ainda mais cristãos dali. E logo o Império começou a ver que isso não estava legal. E aí vai existir então o Édito de Milão, em 313 depois de Cristo, que vai legalizar o cristianismo. Ou seja, o cristianismo passa a ser permitido, né? Não precisava mais matar os cristãos. Eles eram legaizinhos, podia deixar o cara ser cristão à vontade. E o terceiro passo vai ser a conversão. O imperador Constantino se converte ao cristianismo. Essa conversão que a gente pode questionar muito
se foi uma conversão sincera ou se foi uma estratégia política. Eu particularmente acredito numa estratégia política, onde ele viu que a divisão do império por religião não era legal para ele, não era interessante para ele. Então ele pensa, olha, eu vou me converter ao cristianismo e vou juntar as duas coisas. E historicamente você pode ver então que vai haver um sincretismo entre o cristianismo e a religião romana, com muitas coisas se fundindo. E aí então ele vai ter, de certa forma, a paz no império entre cristãos e romanos, ok? Vamos lá? Adiante então. Opa! Logo após a queda do Império Romano, nós vamos ter o chamado Cisma do Oriente, que é o quê? A igreja vai se dividir, nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, tá? A Igreja Católica vai ter sede em Roma, a Igreja Ortodoxa vai ter sede em Constantinopla, a Igreja Católica vai ter a primazia do Papa e a Igreja Ortodoxa vai ter como chefe o rei. Então o rei vai ter o poder político e religioso, ou seja, um patriarcado ecumênico. E nós vamos ter o filioque e a rejeição do filioque, ou seja, você pode pesquisar lá o que é filioque, como fica como tarefinha de casa para você, beleza? Mas lembrando, uma coisa que era um ponto bastante importante de discordância entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa era a adoração aos santos, né, ou a veneração dos santos e a questão das imagens. Isso foi uma coisa que causou bastante conflito entre romanos e ortodoxos, ok? Vamos lá? Feudalismo medieval. Nós vamos, depois da queda do Império Romano, nós vamos ter o feudalismo. Contrato feudo-vassálico, que são nobres que cediam benefícios em troca de auxílio militar. Você lembra das nossas aulas que eu desenhei no quadro, meu desenho dos feudos, que vocês tanto gostam. Brincadeira, eu sei que vocês acham feio o desenho, mas é legal para vocês entenderem como é que é o feudalismo. Nós temos as obrigações dos servos, que é a corveia, banalidades, dízimos, que eram pagos aos senhores feudais. Nós temos a estrutura social, que havia uma clara divisão entre nobres, clero e camponeses. E temos a economia agrária, que é a produção que era voltada para a subsistência, com pouquíssimo comércio. Essas são as características do feudalismo medieval. Aquele tempo em que você tinha um senhor feudal que negociava com outro nobre, em troca de segurança dava um pedacinho do seu feudo, e aí esse outro nobre passava a ser um vassalo e o senhor feudal primeiro era um suzerano, e você tinha acordos entre camponeses que iriam plantar e colher nas terras do senhor feudal em troca de algum pagamento, de uma parte da produção, e outros acordos que existiam. Esse era o nosso sistema feudal que vai surgir depois da queda do Império Romano. É isso aí, galerinha. Essa foi a nossa aula de revisão do primeiro ano do ensino médio. Agora você vai para a sua apostila, você vai ver as suas anotações, você vai ler de novo o conteúdo, vai no seu caderno para verificar o que você anotou de importante lá. E assim você vai estar preparado para a nossa prova bimestral aí do segundo bimestre, ok? Lembre-se, quem conhece a história está muito mais preparado para os desafios do futuro. Fiquem com Deus e até a próxima.